Olá, criançada, tudo bem com vocês? Aqui é Tia Deus Irene de Goiânia, Goiás. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Campo Campinas, e hoje eu tenho uma história nova pra você. Pois é, isso mesmo. Então, bora aprender pra crescer, porque é aprendendo que nós chegamos à luz do conhecimento da palavra e da verdade de Deus. E hoje nós estamos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, porque nós estamos estudando este livro maravilhoso que fala sobre a igreja, fala sobre a descida do Espírito Santo e seus atos maravilhosos. Pois é. E no capítulo 9 nós vamos estar meditando do 1 ao 19, porque esse capítulo tem outras coisas que eu gostaria de estar dividindo aí em partes para você. Então hoje nós vamos ficar só com os primeiros 19 versículos. E hoje nós vamos falar sobre alguém. Eu vou te dar dica agora para ver se você sabe de quem eu estou falando, porque eu falei dele lá no capítulo 7. Olha só, ele foi educado por um grande mestre, né? Ele era um rabino e ele era muito inteligente e muito conhecido na época, chamado Gamaliel, né? Ele foi educado por esse grande homem, né, da época, nos conhecimentos humanos. Ele estava também no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Você já sabe de quem eu estou falando. E ele teve o seu nome trocado. Não vou mais dar dica. Tá bom, vou só dar mais uma. Que está escrito lá em Atos dos Apóstolos 9:15, que está assim: Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha só, Deus estava mandando Ananias ir até a rua chamada Direito, na casa de Judas, para estar impondo a mão sobre essa pessoinha. Você já sabe de quem eu estou falando, amiguinho? De Saulo. Pois é. É isso mesmo, Saulo de Tarso. Olha só, amiguinho, existem muitas pessoas que elas zombam dos cristãos, pois elas acham, né, o nosso modo de viver, o nosso modo de falar, o nosso modo de se vestir muito estranho, né? Elas não nos chamam, né, de fanáticos, de obcecados, de pessoas doidas, mas a gente não liga não, porque nós estamos focadas no céu e o nosso sonho é um dia conhecer o Senhor dos Senhores lá nas mansões celestiais, não é verdade, amiguinho? Pois é, então deixa quem quiser falar que fale o que quiser. Pois é, amiguinho. E por essas pessoas zombarem desse nosso modo de viver, essas pessoas também, elas nos odeiam. Essas pessoas também fazem de tudo para que nós não venhamos falar do amor do Senhor. Prova é que quando Estevão, né, estava fazendo milagres e maravilhas, pregando do evangelho, né, foram pagas pessoas para estarem testemunhando negativamente e levando Estevão à morte. Então daí já começou uma perseguição. E as pessoas, elas muitas vezes se voltam contra Deus, quando era para ir de encontro a Deus. E a gente conhece um lugar, e eu creio que você já ouviu falar muito sobre ele, sobre o Coliseu. Olha só, o Coliseu Romano, lá em Roma, né? Lá em Roma. Ele é hoje conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo, mas que antes ele foi criado para ser espetáculo, amiguinho. Mas não foi um espetáculo bom, não. Foi um espetáculo ruim. Porque ali, né, aqueles reis daquela época juntavam muitas pessoas e pegavam os cristãos, que na época era chamado os do caminho, né, e jogavam ali. E aí abriam as celas daqueles leões que estavam mortos de fome. E quando aqueles leões eram soltos, eles matavam, né, ali aquelas pessoas. Então, o Coliseu Romano, que hoje é conhecido como um lugar atrativo, já foi um lugar de grande perseguição para os cristãos, porque ali eles eram mortos, eram devorados. E ainda hoje, existem muitos perseguidores.
E como eu falei, naquela época não era diferente. Tinha Saulo, né? Saulo, ele acreditava nas suas convicções e ele praticava muitas maldades contra os cristãos. E o desejo dele era exterminar essas pessoas que para ele estavam fora do caminho, mas que eram os verdadeiros cristãos. Então, o que Saulo faz, né? Desejando prender, acabar com o povo de Deus, ele vai até o sumo sacerdote, né? Pede ali, né? Permissão, ou seja, a autorização para ir até outra cidade, ir até Damasco, para prender aqueles que ele achava que não eram os seguidores de Jesus. E o sumo sacerdote, malzinho mesmo, não é que dá autorização para ele. Então ele, juntamente com os soldados, né, eles estão indo ali, né, amiguinho, no caminho de Damasco, quando de repente, bam! Um clarão aparece, amiguinho. E eles não conseguem ver mais nada. E olha só, eles ouvem uma voz. A palavra do Senhor diz que todos eles ouviram a voz, porém, eles não ouviam ninguém. E Saulo ali cai do cavalo, literalmente, amiguinho. E aí, olha só, o Senhor Jesus diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue, querido? E Saulo diz: quem é, Senhor? E o Senhor Jesus diz: eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegue. Olha só, meu Deus do céu. Saulo pensando que estava fazendo a obra de Deus, mas não estava. E Deus, ele sabia que Saulo seria um grande instrumento nas mãos dele para abençoar, né? Para abençoar os gentios, para abençoar reis, príncipes, ou seja, toda a terra. Só que ele ainda não tinha sido transformado, não tinha tido ainda o encontro com Deus. E na estrada de Damasco, ele tem esse encontro. E a palavra do Senhor fala que quando ele vai se levantar, ele percebe que ele está cego. Saulo, ele fez muitas coisas erradas, mas não pôde resistir ali ao imenso amor de Jesus, o amor ágape. Todos os que estavam ali acompanhando ele ficaram ali espantados, porque eles queriam ver quem estava falando com eles, mas eles não viram, só ouviram uma voz. E, né, ele se encontra ali cego. E a palavra do Senhor diz que ele é levado, né, até a casa de Judas, e por 3 dias, né, ele permanece cego enquanto ele está ali sem a visão. Ele não come, não bebe, ele fica ali, né, buscando a presença do Senhor. Enquanto isso, lá na cidade, Deus fala com Ananias, né? Eu falei isso lá no comecinho da história, né, para ele procurar Saulo, que ele estava orando. E Ananias conhecia a fama de Saulo, e ele diz: Senhor, ele é um perseguidor. E aí o Senhor diz: olha, ele era um perseguidor. Agora você vai lá, impõe as mãos sobre ele, porque ele é para mim um vaso precioso. E agora ele vai saber o que é sofrer pelo meu amor, sofrer por me conhecer, mas só que ele será tremendamente abençoado. Deus fala muito ao coração de Ananias e Ananias obedece, né? Mesmo com medo, ele vai até lá, né, na casa de Judas e encontra Saulo. E aí ele diz: olha, eu vim aqui porque o Senhor me mandou. E a palavra do Senhor diz que os olhos de Saulo é como se tivesse escamas. E quando Judas ora por Saulo, ele, na mesma hora, aquelas escamas caem dos seus olhos e ele enxerga. E
ele também é batizado para a honra e glória do Senhor Jesus. E amiguinho, quando ele ali tem a sua visão restaurada, sua visão física e espiritual restaurada, ele não quer parar não, ele quer logo pregar, ele quer logo evangelizar. E a palavra do Senhor diz que há alguns dias, então, né, ele já estava ali nas sinagogas pregando, né, que Jesus, o Filho de Deus, era verdadeiramente o nosso Salvador. Foi uma confusão total na mente daquelas pessoas, porque aquelas pessoas, elas estavam pensando que ele estava ali com a estratégia, né, para pegá-los a qualquer momento. E Saulo tinha realmente ido, né, prender aqueles homens que estavam no caminho certo. Mas agora ele foi transformado e aquelas pessoas não acreditavam. E a palavra do Senhor diz que eles tentaram matá-lo. E é o que a gente vai ver na próxima historinha. Mas o que eu queria focalizar é que Saulo, de perseguidor, ele passa a ser perseguido por causa, né, do amor de Deus. Saulo, ele foi escolhido para levar a palavra de Deus aos mais diferentes países. Por quê? Porque Deus tinha um plano na vida dele. E Saulo, ele tem a sua vida completamente transformada. De Saulo, que era perdido, ele passa a ser chamado de Paulo, um pequeno discípulo do Senhor. Amém? E essa é a historinha de hoje para você. Vamos orar? Papai do céu, me ensina a ser um verdadeiro seguidor teu. Amém e amém. Um beijo da tia Deus Irene. Tchau, tchau.